Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Este canal foi criado para estarmos mais próximos dos nossos assistidos e conseguirmos levar a palavra do Mestre Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo a todos os lares. Nossa casa está funcionando com todas as medidas de segurança e se você tiver interesse em seguir um tratamento, fazer uma orientação ou mesmo ir até nós para escutar o Evangelho presencial, entre em contato conosco através do número de WhatsApp que vai estar aqui na descrição deste vídeo. Aproveite também, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, assim toda vez que postarmos um vídeo novo você será avisado e poderá acompanhar aqui conosco. Siga-nos também nas nossas redes sociais, nas plataformas do Instagram e do Facebook. Os endereços estarão aqui na descrição do vídeo. A nossa casa continua com a campanha de arrecadação de alimentos para a distribuição de cestas básicas para os nossos irmãos que estão mais necessitados. Se você quer contribuir, entre em contato conosco através do número de WhatsApp e também fique atento, porque sempre disponibilizamos nas descrições os alimentos que mais temos necessidade. Essas informações também estão nas nossas páginas das redes sociais. Contribua conosco e sempre lembrando que os alimentos são não perecíveis e devem estar dentro da data de validade. Também aceitamos doações de roupas, de sapatos, brinquedos, utensílios domésticos, enfim, tudo que possa ser utilizado por aqueles irmãos que estejam precisando. Sempre atentando para as boas condições de uso. E se você quer auxiliar a nossa casa, quer e pode auxiliar a nossa casa de forma financeira, na descrição do vídeo também vai ter os nossos dados bancários. E se quiser saber mais sobre ser sócio colaborador, entre em contato conosco através do nosso número de WhatsApp. Vamos então iniciar o Evangelho de hoje. Vamos começar com uma oração, fechando os nossos olhos, mentalizando a imagem do nosso amado Mestre Jesus e vamos agradecer a Ele e ao Pai por estarmos aqui reunidos em pensamento, em coração, tendo a possibilidade de entrar em contato com as palavras do Evangelho, trazendo a nós mais esclarecimento, mais entendimento, um alívio aos nossos corações, aquele abraço amigo, cheio de tranquilidade, paz e harmonia que emana do nosso Mestre Jesus. Agradecemos a espiritualidade amiga, responsável pela nossa casa, a Fraternidade Espírita Caminho de Luz, que com certeza está visitando os lares de cada um de nós, despejando sobre nós muita luz, muita harmonia, promovendo uma limpeza em nossos lares e deixando lá apenas fluidos salutares, tranquilizantes e equilibrantes. Pedimos, Senhor, que mais do que ouvir, que sejamos capazes de compreender em nossas almas e compartilhar as palavras do Evangelho, praticar no nosso dia a dia o que o Mestre Jesus tanto nos ensina. Assim, imensamente agradecidos, pedimos autorização para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho de hoje é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos falar sobre os itens 4 a 6. Ressurreição e reencarnação. E no item 5 diz: E havia um homem dentre os fariseus por nome de Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode um homem renascer de novo, sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? Respondeu Jesus: Tu é mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Está em João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Para nós entendermos o contexto dessa passagem, dessa conversa entre Jesus e Nicodemos, para entendermos o que Jesus fala, a gente precisa entender lá atrás o que significa, né, a diferenciação entre ressurreição e reencarnação. Então, para nós hoje, pela linguagem de hoje, o sentido de ressurreição é o corpo nascer de novo, ou seja, o corpo reviver, o mesmo corpo, com o mesmo espírito, com a mesma personalidade. Ele revive. A gente pode retomar a história de Lázaro, né? Quando Jesus o ressuscita, né? Quando Lázaro está no seu estado de catalepsia e Jesus promove a sua cura. Diferente da reencarnação. O que é a reencarnação? É quando o espírito renasce em um novo corpo, quando ele retorna para o plano espiritual. Um dia, todos nós vamos desencarnar, o nosso corpo vai se voltar, vai ser voltado para a matéria novamente, né? Então, da terra vieste, a terra retornará. Então, o nosso corpo veio da matéria terrena e para lá ela vai voltar. Ou seja, ele só nos serve enquanto estamos aqui, reencarnados. E o nosso espírito volta para o plano espiritual, retorna ao seu verdadeiro lar. Quando chega o momento de novas lições, de novos aprendizados, de novas expiações, nós vamos retornar ao plano material, mas não com o mesmo corpo, não exatamente com a mesma família e não com as mesmas características. Nós vamos renascer em outro corpo, né? Em outra vida material. Então, a gente precisa deixar bem claro este contexto. Contudo, lá atrás, né, quando Jesus esteve conosco, o conceito de ressurreição já se trazia, que era equiparado à reencarnação. A palavra reencarnação não existia, mas o conceito sim, e ele era tido como a ressurreição. Então, quando se falava em ressurreição, a gente estava falando propriamente, os judeus falavam propriamente da reencarnação, né? Eles já entendiam esse conceito de voltar ao corpo, né? De renascer em outro corpo, de voltar como outra pessoa. E a Bíblia traz para nós o exemplo, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo essa passagem é destacada, de Elias e João Batista. Então, João Batista, que foi o predecessor de Jesus, né? Foi aquele que contou que Jesus estava voltando e foi quem indicou que Jesus era o Messias, né? Ele já havia reencarnado, ele já estava entre o povo em gerações passadas como o profeta Elias, que já anunciava a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E ele dizia como que Jesus estaria, né? Como que Jesus apareceria para o povo, como que o povo identificaria o Messias, né? Então, Jesus, ele só vem trazer para nós, nesta passagem, o esclarecimento, né? Ele esclarece Nicodemos o porquê que a gente tem essas passagens, o porquê que a gente reencarna, ou no caso, antigamente, como se falava, se ressuscitava. Por que o espírito volta para a terra, né? E ele diz que é nascido do espírito, é espírito, que é nascido da água, né? É água. Então, o que Jesus quer dizer para nós, né? Que isso aqui que nós temos, o nosso corpo, ele pertence à terra, como eu já falei no começo, ele só nos serve agora
para o mundo material, para nós passarmos pelas nossas experiências. Ele não é inútil, ele serve, né? Não é apenas uma carcaça, ele tem a sua utilidade para trazer a nós também experiências, desde características como por que eu sou mulher, o porquê que o outro é homem, o porquê que eu tenho essas características físicas que são baseadas na genética da minha família, o porquê que eu posso ter algum tipo de predisposição a alguma doença, né? Essas condições materiais, elas necessitam do corpo para se expressar. Então, tudo que é da matéria, a matéria vai retornar. A matéria pertence e a matéria retornará. E o que é espírito? Espírito é aquele que vivencia a experiência. Ele vivencia a experiência através da matéria. E aí, nessa passagem com Nicodemos, Jesus identifica a matéria como sendo a água, né? Os judeus já tinham em si, eles tinham pouco conhecimento, né? Do científico de onde que vinha o nosso corpo, de onde que vinha o espírito, mas eles já tinham essas noções intrínsecas neles, né? Eles não tinham os conceitos, mas eles tinham a noção sobre isso, e eles já tinham para si, como futuramente a ciência, né? Como depois a ciência veio trazer, que o corpo, o início dessa matéria, ele provinha da água, né? Então, daí a gente tem a regeneração pelo batismo, né? O porquê que o batismo é feito com a água, porque a água seria uma regeneração do corpo, uma purificação do corpo, já que nós viemos, né, da água, né? O desenvolvimento do ser humano teria vindo da água. Então eles tinham essa noção que a origem da matéria que forma o corpo humano já vinha da água. Mas eles não entendiam muito bem essa questão do espírito, mas eles sabiam que da existência, e eles sabiam que não era a mesma coisa, eles sabiam que o espírito não era ao corpo, ele só estava ligado ao corpo, mas eles não sabiam como. Por isso que eles já tinham até essa noção da reencarnação, né? De que você tinha várias vidas, que você tinha várias passagens terrenas e que você retornaria como outra pessoa, né? E aqui a gente reforça de novo a história de Elias e de João Batista. E Jesus esclarece para Nicodemos, então, o que é nascido do espírito é espírito. Então, o espírito, ele é diferente da matéria, e o espírito necessita dessa vivência para poder progredir. Então, Jesus diz que aquele que não renascer, ele não vai ver o reino dos céus. E por que Jesus deixa isso muito claro para Nicodemos, apesar de já se ter o entendimento de que o corpo e o espírito não são a mesma coisa, né? Que o espírito, ele vive independente do corpo. Justamente, repetindo, porque a nossa experiência evolutiva se dá na matéria. Então, Jesus vem falar o seguinte: você pode viver milhares de anos no plano espiritual. Se você não viver as experiências de sacrifício dentro da matéria, a sua evolução não ocorrerá. Não é possível que a gente tenha um entendimento de todas as lições se nós não vivenciarmos a matéria. Alguns podem até questionar, ora, mas por que Deus já não nos fez evoluídos? Porque nós não entenderíamos o que é merecimento, o que é conquista própria, o que é ter dignidade de ter as suas próprias conquistas, de ter a sua própria evolução. Apenas nos seria dado. Que valor nós daríamos a isso? Né? Qual valor que isso teria para mim? Quando eu simplesmente ganho, e ganho em exagero, e ganho em abundância, porque o que Deus promete para nós, através dos escritos do Evangelho, através das parábolas de Jesus que os apóstolos registraram para nós, e através de vários entendimentos que nós já temos hoje, através do que os Espíritos trazem para nós, o que Deus nos diz é que quando nós atingirmos a verdadeira perfeição que o ser humano é capaz de atingir, nós estaremos vivenciando a felicidade, e a felicidade em abundância,
né? O nosso espírito, o nosso coração estará pleno de felicidade. Nós vivenciaremos a felicidade e não as alegrias, né? Nós temos momentos de alegrias aqui na Terra. Deus nos lembra que, olha, vocês terão felicidade, mas é a felicidade de viver em consonância com Deus. É essa felicidade que o nosso espírito vai vivenciar. É essa paz, essa leveza, esse sentimento de pertencer que o nosso espírito vai vivenciar e que nós estamos buscando, né? E para nós termos esse merecimento, nós precisamos reencarnar e passar pelas dificuldades que nós passamos e tomar as lições que nós tomamos. E mais, Jesus mostra, né, através dessa passagem, que ele mesmo vivenciou isso, né? Se ele mesmo deixa muito claro que ele não é Deus, que ele é filho de Deus. Portanto, um espírito criado, simples e ignorante, tal qual nós fomos. Ignorante não no sentido pejorativo da palavra, mas ignorante do não saber, né? Nós todos fomos criados sem saber, né? Sem saber as lições, sem saber os entendimentos de amor, de caridade, de respeito, de resiliência. Então Jesus fala que ninguém vai chegar ao reino dos céus, ninguém vai viver a felicidade como ele já vivia, né? Se não nascer de novo. Então ele mesmo fala para nós, nas entrelinhas, que ele vivenciou isso, que ele teve que renascer da carne, que ele teve que renascer do espírito, não necessariamente aqui neste planeta, mas ele já passou pelas nossas experiências, nos mostrando que nós não estamos fazendo nada demais, nada que nos é impossível. Deus não nos dá a cruz mais do que a gente pode carregar, né? E ele manda Jesus para nós passar aquele período conosco justamente para mostrar que nós somos capazes de aguentar todos os obstáculos que a vida nos dá. Todos os obstáculos que nós estamos vivendo nessa reencarnação, nós somos capazes de superar, de tirar lições, de vivenciar bem, de ter resiliência e resignação, de praticar a caridade, de praticar o amor, sem importar o quanto atacado nós somos. Ninguém, a gente não consegue ver na história alguém que foi mais atacado que Jesus, né? Por ser simplesmente quem era. Jesus não reivindicou reinos, Jesus não declarou guerras, Jesus não desdisse nem maldisse de ninguém. Ele só foi quem ele é, né? Ele só foi uma boa pessoa enquanto esteve conosco. Ele só praticou o amor, o respeito, nada além do que aquilo que nós repetimos tanto que Deus espera de nós. Então ele vem para nós também para mostrar que nós somos capazes de superar as expiações que nós vivenciamos e de tirar bom aprendizado das lições que nos são colocadas, né? Então, a reencarnação, Jesus, é muito importante essa passagem, porque é justamente quando Jesus fala claramente da reencarnação, que ele fala das múltiplas vidas, que enquanto não renascermos e durante essas reencarnações não aprendermos as nossas lições, nós não vamos chegar a essa felicidade plena que ele nos fala. Porque o reino de Deus não é um lugar exato, não é um lote de terra, um pedaço do céu. O reino de Deus nós vamos vivenciar em nós com a felicidade, com o amor, ou seja, com a prática da caridade, do respeito ao próximo, da resignação, da paciência, né? É isso que nós devemos buscar. E é essa lição que nós devemos tirar daqui. Que essa passagem aqui, ela é momentânea, porém extremamente necessária. É um pequeno pedaço dentro de toda a nossa existência. Sabemos que em algum momento fomos criados, mas nós nunca deixaremos de existir. A única coisa que deixa de existir é o meu corpo, tal qual ele é, pois ele é matéria, e a matéria da terra ele retornará. Mas a sua essência sempre vai permanecer.
né? O espírito sempre vai permanecer, a vivência sempre permanecerá. Eu nunca vou esquecer dessa vida que eu vivenciei. Todas as vidas que eu vivenciei, todas as experiências que eu tive, tudo aquilo que eu aprendi está em mim, porque está no meu espírito, não pertence ao meu corpo, pertence ao meu espírito. E lá está gravado. Ah, mas por que eu não lembro agora? Porque não é necessário que eu lembre detalhes das minhas experiências anteriores. O que é necessário é que eu consiga colocar em prática aquilo que eu já aprendi. Eu não preciso lembrar o que me ensinou a paciência para que eu tenha paciência agora. Eu não preciso lembrar o que me ensinou o que é caridade, a lição que eu tive para aprender o que é caridade, sendo que eu posso simplesmente praticar a caridade. E se for necessário me relembrar a lição, eu terei outras novas lições. Aquilo que eu aprendo, eu não preciso lembrar do problema, né? Se eu já sei a resposta. Mas as minhas vivências, elas não foram esquecidas, elas estão adormecidas. Elas não são necessárias de relembrar agora, mas elas não perdem a sua importância, elas não perdem o seu significado. Porque são elas que alimentam a pessoa que eu sou hoje. Aquilo que eu vivenciei é o que me tornou a pessoa que eu sou hoje. Então, se hoje eu consigo ter uma maior compreensão, não uma compreensão absoluta, mas uma maior compreensão dos ensinamentos do Evangelho, com certeza as reencarnações pelas quais eu passei é que construíram essa pessoa um pouco mais esclarecida que eu sou hoje. Da mesma forma que se ainda tem lições, como por exemplo, a gente fala muito paciência, né? Que eu acho que na minha humilde opinião, é a grande lição que nós devemos tomar, a maioria das pessoas deve tomar nessa geração que está aqui, ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, respirar, saber esperar o ritmo do próximo, saber esperar o ritmo da própria vida, né? Saber que em algum momento aquilo que eu preciso, aquilo que eu mereço vai chegar, mas de repente não me é necessário agora e nem tampouco vai me ajudar agora, de repente pode até atrapalhar na minha jornada, tem momento certo para tudo. Essa paciência comigo mesmo, com o ritmo da minha vida e uma paciência com o próximo, talvez seja uma lição que eu tenha que tomar, que eu ainda não consegui aprender nas outras existências, mas com certeza elas criaram base para que eu consiga, talvez nessa vida, aprender um pouco mais. Então, tudo que eu acumulei, não é porque o corpo não existe mais que eu perdi. E é isso que Jesus fala para Nicodemos. O corpo pertence à matéria, a carne pertence à carne, a água pertence à água, mas o espírito é do espírito. E ele sopra para todos os lugares. E Jesus fala, a gente não sabe de onde ele vem, nem tampouco sabe para onde vai. Mas sabemos da sua existência, né? Vocês sabem da sua existência, ele fala para Nicodemos. Então, a gente sabe da nossa essência, sabemos que temos uma essência que veio do sopro divino, né? Que foi criado por Deus, que possui uma centelha divina, que nós precisamos mantê-la acesa e precisamos que ela ganhe força e tamanho para a nossa evolução. E isso nós vamos conseguindo ao longo das nossas reencarnações, com lições, com expiações e até mesmo servindo de exemplo para outras pessoas, praticando o amor, lembrando que o próximo, olhando para o meu próximo e vendo naquilo que eu posso ajudar e também saber o momento de parar para não prejudicá-lo. Essas experiências eu vou acumulando ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, desde que eu fui criada por Deus. Mas eu só consigo passar por essa experiência se eu estiver aqui na matéria, interagindo com os outros espíritos, que também estão aqui na matéria. Até chegar o momento da nossa evolução, que nós não vamos necessariamente estar aqui na matéria, mas nós vamos querer estar, porque nós vamos querer ajudar aqueles que estão em evolução. Esse é o ponto. Jesus não precisava estar aqui por um princípio evolutivo. Ele já tinha alcançado, mas ele estava aqui para nos ajudar. Essa é a verdadeira lição. Nós vamos chegar ao ponto de que ajudar ao próximo vai ser algo tão natural
que a gente não vai mais ver como sacrifício. Eu vou me sacrificar para ajudar fulano. Eu vou eu vou sacrificar o meu tempo para ir trabalhar numa atividade caritativa. A gente não vai ver mais como isso. Vai se tornar parte de nós, vai ser necessário para nós, nós vamos precisar disso. Vai ser o foco da nossa felicidade. Não vai ser mais sacrifício. Vai ser viver, fazer parte. Fazer parte. Quando entendermos isso, a vida material vai ser algo que nós vamos querer para ajudar aqueles que estão vindo. E não mais precisar porque estamos indo. Acho que me fiz clara, né? Então é isso. O espírito é do espírito. O espírito, ele é eterno. Ele sabe, ele tem tudo, né? Ele vai sempre acumular experiências, acumular lições, acumular aprendizado. Nós nunca vamos perder isso. O corpo, a carne, a água, é da água, é do planeta, pertence aqui. Só nos é útil quando o espírito está fazendo parte e ganhando experiências. Então, e nós sabemos que é tão difícil conseguir a reencarnação, né? Como é difícil nós chegar à nossa chance de reencarnar e de ter esse aprendizado. Então vamos aproveitar que estamos tendo essa chance e fazer dela útil. Realmente valer a pena que essa experiência neste corpo, que um dia a Terra retornará, seja útil, vale a pena, que este corpo que nós temos, sirva para nos encaminharmos nas lições, nas expiações, nas provas, no aprendizado, de forma digna, de forma respeitosa e principalmente de forma amável. Que nós carreguemos em nós a certeza de que tudo que fazemos de bom só aumenta a luminosidade do nosso espírito, só aumenta a centelha divina que Deus já colocou em nós, só alimenta mais a semente. E vamos sempre pensar e ser gratos a esta oportunidade de estarmos aqui na Terra, de estarmos aqui nessa experiência e principalmente de estarmos nessa experiência podendo ter contato com o Evangelho, podendo entender Jesus, podendo vivenciar Jesus. E assim, meus irmãos, vamos encerrando o Evangelho de hoje. Agradeço a todos por estar conosco, por ouvirem a palavra, por compartilhar. Enviem este vídeo, enviem essa palestra para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus familiares, para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir uma palavra de conforto, de carinho, ouvir o Evangelho, sempre é bom. E salve esse vídeo para você ouvir mais vezes, né? Salve, se inscreva novamente no nosso canal, esteja sempre conosco, porque o nosso objetivo é compartilhar aquilo que estamos recebendo, que é a mensagem do Mestre. Então, assim, imensamente agradecidos, vamos novamente mentalizar a imagem de Jesus, agradecendo a Ele pelos seus ensinamentos, por essa oportunidade bendita de ter contato com o Evangelho, de poder compreender um pouco mais, de nos esclarecer um pouco mais, na certeza de que somos assistidos, abraçados e de que em nossos lares fica então impregnada a sua luz, o seu amor, a sua paz. Agradecidos pela espiritualidade amiga que nos acompanha, que com certeza nos dá o suporte, que está em nossos lares despejando toda a luz que vem do Divino Mestre. Pedimos autorização para encerrar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada mais uma vez.
tenham uma ótima semana e não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, acionem o sino de notificação e também nos sigam nas nossas redes sociais. Até mais!